Chamando aqui, vai começar a live agora. Chamando aí todo mundo. Dá pra vocês me ouvir? Tô com dificuldade aqui. Acho que não tá com efeito de novo. Tá. Seja bem-vindo, Toquezinho. Seja bem-vindo à live. Hoje vai ter uns temas super legais pra conversar. Sobre despedidas, sobre despedida em si. Só que tem vários temas dentro da própria despedida. Então por isso que eu vou fazer live. Seja bem-vindo, pai do VMZ. Chamei pra você pra live. Ajuda nós compartilhando aí, por favor. Vamos lá. Vamos todo mundo pra live. Que pai que é profissionalismo. Loves Fly, Calm Me. Gosto demais dessas musiquinhas. Não é isso não. Hoje o tema é um tema em si. Que tipo assim, vou fazer um tema sobre despedida. E como que explica? Vou falar um bocado de coisas sobre dentro do próprio tema. Não vou despedir de algo não. Vou desistir, né? Mas só sobre o próprio tema despedida. É algo mais legal de se trazer. Fazer temas em si. Eu acho incrível fazer assim. Acho que é melhor já começar. Quando entrar mais pessoas na live, a gente pode ir conversando sobre um bocado de temas aqui. Eu tô com um tema sobre... É tipo despedida de muitas coisas. Eu tô com relacionamentos, pensamentos, épocas, pessoas, realidade, infância. Tem fases, tem perdas, tem um bocado de coisa que pode trazer o tema despedida. De despedir de alguma fase, de algum relacionamento, de pessoas, de mente também. Tem pessoas que despedem de algumas coisas que tinha na mente. Eu acho legal trazer temas sobre isso. Eu acho que o primeiro que eu coloquei aqui na lista foi o de relacionamentos. Falar sobre despedir de relacionamentos, né? Mas de namoro, de base, de... Essas bases. Não tô te ouvindo bem, tá muito baixinho o seu mic. Tá, mano? Dá pra me ouvir aqui agora? Né, relacionamentos. Vamos lá. Espero que dá pra me ouvir, gente, que eu tô com um negócio aqui que não tá aparecendo pra mim. Mas vamos lá. Relacionamentos em si, sobre o que traz. Tem muitas coisas que traz o relacionamento a partir do... A partir de namoro, a partir de pessoas que vocês gostam. Pessoa que gosta, pai, mãe, tio, tia, avó, avô, qualquer tipo de pessoa. Eu tô totalmente sem roteiro, então tudo que vem na cabeça eu posso até falar. Mas de tudo sobre os relacionamentos em si, um ponto crucial quando tem um relacionamento é que você tem que saber que algum dia aquele relacionamento vai ter que acabar. Eu não tô dizendo de pai, de mãe, de avô e tio, porque a maioria desses relacionamentos não acaba. Mas acaba mesmo quando você perde a pessoa. Que seria a própria perda, quando a pessoa morre. Aí você perde a pessoa. Isso em si é uma despedida, um final de relacionamento. Você tem que meio que contentar o que você tem, mas saber que algum dia que você pode perder. Tem aquela frase que as pessoas falam, que você só dá valor quando perde. É por causa disso, porque as pessoas não percebem quando tem a coisa, mas quando perdem, percebeu. Por causa que, tipo, o relacionamento em si é algo muito complicado de se trazer muito em assunto. Porque você tem que saber quando você tem e você tem que saber que algum dia você pode perder. Então, sobre o próprio relacionamento é isso. É você saber que você pode perder, que você pode ganhar. Mas você tem que saber muito bem como fazer uma despedida. Tanto de relacionamento de namoro, que tem os términos, ou de casamento, que tem um divórcio. Você tem que saber como se lidar com isso. Porque a despedida, de você despedir para a pessoa, pode trazer muitas coisas ruins ou boas, dependendo do qual tipo de pessoa que eu posso estar falando. Tipo no divórcio. No divórcio é mais difícil, porque quando você despede da pessoa tem muitas coisas, tem muitas leis e acontece muitas coisas com o divórcio. Agora se for em namoro é um pouquinho mais fácil, só que você fica intrigada com a pessoa.
Em si, pra mim, eu falo que você fica mais intrigada com a pessoa em namoro do que em casamento, porque em casamento é mais em lei. Agora, namoro, tipo, quando você conhece a pessoa por pouco tempo e você termina, vocês dois saem bem mal resolvidos. Ou por muito tempo e você também termina, vocês saem mal resolvidos, porque vocês não tiveram uma vida juntos, como se fosse o casamento. Você entende de alguma forma que isso, vamos dizer assim, você não está amadurecido totalmente para entender que a perda é algo normal. E a maioria dos relacionamentos são jovens. E jovens, a maioria dos jovens não, vamos dizer assim, a maioria dos jovens não se contenta com a perda, não são acostumados com a perda. De alguma forma, os jovens não sabem lidar com a perda. Então por isso que namoro tem mais intriga do que em casamentos. E relacionamento de pai e tio, eu conheço muitas pessoas que odeiam os tios, eu conheço muitas pessoas que odeiam os avós, conheço muitas pessoas que odeiam os pais. E se despede do próprio pai, sai de casa, que é uma das coisas que eu tô aqui também, sobre casa. Esse ponto, a despedida, é você despedir sobre a convivência com a pessoa. Porque você, de alguma forma, vai ainda ter seu pai e sua mãe, porque foi eles que te criaram, foi eles que te trouxe para o mundo. E tem aquele tipo de pessoa que fala, eu não queria ter nascido, mas você queria sim, você que correu para chegar no útero. Então, esse é um dos pontos cruciais sobre a perda em si. Porque de alguma forma, se quando você vai despedir de alguma pessoa, ou quando você perde alguma pessoa, devemos saber lidar com isso. E como que lidar com isso? É sabendo que qualquer pessoa pode se despedir de você. Qualquer pessoa pode sumir da sua vida. E você não depender totalmente dela. Pai e mãe são pessoas importantes. Porque você depende daquela pessoa. Porque sem seu pai e sua mãe, quando você é jovem, no meu caso, eu não iria conseguir viver. Porque não é eu que iria pagar minhas contas. Não é eu que iria, sei lá, ter minhas coisas aqui em casa. Não era eu que iria trabalhar para conseguir meu sustento. Não era eu que iria cozinhar. Então, nesse ponto, de alguma forma, eu preciso deles. Mas em perda de pessoa comum mesmo. Tio, tia, avó, avô, de alguma forma, namorado, namorada, amigo, amiga. Você tem que saber que você não precisa dela em si para viver. Você precisa sim amar a pessoa. Amar a pessoa é algo incrível. Você precisa amar, você precisa entender o espaço daquela pessoa e você continuar tendo um relacionamento bom com a pessoa. Mas saiba, você não precisa dela para viver. Tem muitas coisas que você pode fazer sozinho sem ter a pessoa do lado. E isso é normal. E quando a pessoa some, você não precisa lembrar de coisa ruim que a pessoa fez sobre você. Ou coisa ruim sobre o seu próprio relacionamento. Mas lembre-se de coisas boas. Porque relacionamentos são construídos através disso, de coisas boas e ruins. Mas as ruins que mais prevalecem. Então bora fazer o contrário. Lembrar de coisas boas. Lembre-se, pessoas pode ser más, pode ser tudo aquilo. Mas não precisa ter rancor ou ódio da pessoa. Porque é normal quando a pessoa some da sua vida. Por isso que existe a palavra despedida. Por isso que existe o término. Então, é uma das coisas mais importantes de se trazer. Porque as pessoas hoje em dia não lidam bem com despedida. Não estou dizendo só jovem, adolescente, eu estou dizendo adulto também. Tem muitos adultos que não sabem lidar com a despedida. Tem muitos adultos que o pai morreu há 5, 6, 7 anos. E até agora sente, tipo, quer chorar, quer, tipo, desabafar sobre, e a pessoa não lidou bem com a despedida do próprio pai. O que eu posso trazer agora aqui? É... Pensamentos. Tem muitas coisas. Eu não sabia que tinha esses negócios de despedida de pensamento, eu nem sabia disso. Mas pensamentos. Tem muitas coisas que você pode trazer na despedida de pensamentos. É algo incrível. Porque de alguma forma, um momento você pode se despedir de algum pensamento ruim que você tem, e outro momento você pode despedir de um pensamento bom. E com perdas de pessoas, de alguma forma você precisa despedir de pensamentos da pessoa. Se você convive com seu pai e convive com a sua mãe, você tem um tipo de pensamento sobre seu pai e sua mãe. Mas quando eles partem, quando eles saem da sua vida, você muda de pensamento. Você despede dos pensamentos que você tinha antes do seu pai e sua mãe. Eu não estou querendo dizer só pensamento ruim, pensamentos bons. Você muda, porque a sua vida, a sua perspectiva de vida
também mudou. Essa é a maior despedida. Quando acontece alguma fase e você vai para outra fase, os pensamentos vão ter que mudar durante aquela fase. Mudar sobre como que aquela fase pode agir. E é isso que acontece com os pensamentos. Os pensamentos em si, eles se despedem, eles saem de você e vêm outros, dependendo da sua fase. E também traz outra coisa que eu quis dizer, sobre fases, que é algo incrível de se trazer, sobre fases. Pensamentos, eles somem através de fases. E despedidas de fases, de alguma forma, traz algo na sua vida. Porque se você está numa fase ruim, vou dar exemplo, você está numa fase ruim financeira, um bocado de coisa, financeira, emocionalmente, fisicamente, um bocado de fases ruins. Para você sair dessa fase, você precisa mudar para outra fase. Essa aqui é a forma de você se despedir daquela fase. E os pensamentos vêm junto. E de alguma forma, quando você tenta mudar de fase, você primeiramente precisa mudar os próprios pensamentos. Os pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam hábitos e hábitos se tornam caráter. Essa é a raiz. Os próprios pensamentos se mudam com as suas atitudes, com as coisas que você faz, com a forma de você quer mudar na sua vida se você está numa fase ruim. E a fase ruim só sai quando você vai para outra fase, que pode ser boa ou ruim também, porque você mudou de pensamento. E de alguma forma você despediu dos seus pensamentos antigos para criar outra fase. Por isso que eu digo, a gente é movido de pensamentos. Porque de alguma forma nossos pensamentos criam palavras que se tornam atitudes, e atitudes se tornam hábitos, e hábitos se tornam o caráter da pessoa. Pensamentos é a raiz da própria pessoa. Quando você começa a criar um bocado de coisa, quando você começa a fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo, a tendência do seu pensamento é ficar mais rápido. Você tentar pensar mais rápido, você tentar fazer as coisas mais rápido. Mas quando você começa a fazer as coisas mais lentos, a sua tendência de pensamento é ser mais lento. Então, de alguma forma, o seu ritmo de vida vai no seu ritmo de pensamento. Se o seu pensamento está rápido, você vai rápido. Se o seu pensamento está devagar, você vai devagar. Se o seu pensamento está médio, você vai médio. É isso que eu falo. Se um momento você fala, eu quero andar, você ande. Isso vai de muitas coisas. Seja bem-vinda, Giovana. E também os pensamentos mudam com as épocas. Uma dessas épocas que a gente mais vê é a infância. E aqui mais um tópico. A infância em si. A infância é algo importante. Porque é onde que a gente começa a criar os pensamentos, onde que a gente começa a construir nossas palavras, onde a gente começa a construir o nosso vocabulário. E com o vocabulário a gente constrói os pensamentos. Os pensamentos em si, na infância, são pensamentos, vamos dizer, mais passados, são pensamentos infantis. Não tem como dizer outra palavra, mas são pensamentos menores. De alguma forma, pensamentos menores, mas que trazem algo grande, porque quando a gente é criança, a gente quer ser muita coisa. Mas são pensamentos infantis, que a gente vai mudando durante a época. Cada fase que passa, uma fase até de vida, de geração a geração, nossos pensamentos mudam. Tudo, a sociedade muda. E a gente fica se despedindo de muitas coisas. Em si, imagine, uns tempos atrás a gente estava na época de anos 60, anos 50, anos 80, onde que teve os anos chumbos. E hoje em dia a gente está aqui no Brasil, onde que tem Covid, onde que tem pandemia. A gente completamente despediu daquela época, a gente nem lembra muito bem sobre as coisas que acontecem. Esse camarim da despedida, a gente não lembra muito sobre o que acontece. Porque a gente despediu e a gente tirou aquilo da mente. Você consegue lembrar de alguma coisa, tipo, alguma coisa, você consegue lembrar da sua infância toda? É quase impossível. De épocas atrás, ano chumbo, tinha cruzeiros, tinha cruzados, tinha dinheiros antigos e hoje em dia é real, né? Dinheiro mesmo. Antigamente mudou. A gente não lembra muito sobre aquela época. Tinha um centavo, tem muita gente que não sabia que existia um centavo, um real. Vai mudando. Tipo, vai mudando tudo. E com a mudança, vem a despedida. Você despede das coisas. E de alguma forma, também você despede de pessoas. Você despede de tudo. De muitas coisas. Como eu falei sobre relacionamentos, pensamentos, como eu falei sobre épocas, a gente despediu de épocas. Tem épocas passadas que teve anos chumbos, Guerra Fria, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, teve peste negra. A gente foi despedindo. Tem poucas pessoas que viveram naquela época hoje em dia.
Hoje em dia eu acho que nem tem mais pessoas em si da Primeira Guerra. Mas, de alguma forma, pessoas que viveram naquele passado não vai lembrar totalmente de tudo que aconteceu. Pessoas que vieram da Guerra da França, Primeira Guerra, Segunda Guerra, teve muita pressão. E, de alguma forma, essa pressão pode acabar com os pensamentos da pessoa. Por isso que a pressão em si vai num estado de mudança muito rápido. E a despedida da pessoa é muito maior. O que eu estou querendo dizer? Na Primeira e na Segunda Guerra, quando as pessoas vão lutar, quando as pessoas vão lá defender o próprio país, eles vão ter que despedir da família, do pai, da mãe, porque não sabem se vão voltar vivo ou não. Seja bem-vindo, Henrique. Não sabe se vão voltar vivo. E quando isso acontece, eles vão despedir das pessoas. E de alguma forma, a tensão na mente da pessoa sobre fazer tudo ao mesmo tempo, matar as pessoas, saber como construir a própria as coisas, vai, de alguma forma, vai criando uma tensão na mente da pessoa e ela não percebe os detalhes que acontecem na frente dela. No máximo que ela vão falar as coisas ruins que acontecem na guerra. Porque a guerra é algo ruim. A maioria das guerras são algo ruins. Na verdade, todas são ruins. São guerras entre humanos e humanos. Se um não sai morto, não sei por que acontece guerras. Então, os pensamentos da pessoa mudam totalmente e a pessoa não vai lembrar totalmente sobre as guerras. E essa é a nossa mente. A gente não está preparado por tanta pressão. Nós, seres humanos, não estamos preparados para essa sociedade de agora. Essa sociedade de agora, seja bem-vindo, Guilherme. Essa sociedade de agora vai mudando muito sobre. Você, uma época, tá? Seja bem-vindo, Flyane Silva. Essa sociedade hoje em dia mudou a mente das pessoas. Antigamente a gente era um homem do macaco. Antigamente a gente comia, bebia, dormia o dia todo. E a gente caçava e não fazia mais nada durante o dia. Agora a gente faz um bocado de coisa. Tem academia, tem futebol, tem trabalho, tem inteligência emocional, psicologia. Tem muitos estudos para você estudar, tem escola, tem faculdade. E a gente não está preparado para isso porque a nossa mente no passado era outra coisa. E por isso que nossos pensamentos estão mais rápidos, estão mais mudados. E a gente vai despedindo de coisas que a gente não lembra. Por isso que o instinto em si, ele não foi algo despedido. Você despediu seus instintos, só que eles vão estar lá. E por isso que eu falo, não adianta você despedir de tudo que acontece na sua vida se você não faz nada para mudar. Porque de alguma forma aquilo ainda vai estar lá. Não adianta você falar, hoje eu vou me despedir, sei lá, de algum vício meu. Vou dar exemplo, vício em cigarro. Não adianta se você despedir, porque algum tempo aquele vício vai voltar e vai ficar lá. Porque você criou um instinto. Esse é o problema. A gente fica criando essa imagem de romantismo sobre a própria despedida, como se fosse para ir para uma nova fase da vida, um level up, vamos dizer assim, um level no game. Só que a gente esquece que a gente tem que fazer algo para aquilo ali acontecer. Não adianta você falar, agora eu vou mudar de vida, agora eu tô numa nova fase. O que adianta você falar isso se você não muda a sua vida? Hoje, seja bem-vindo, Rick. Se você não sai do Richard, né? Se você não sai da cama para fazer as coisas, o que adianta você falar? Eu vou me despedir agora, eu vou para uma nova fase se você não faz nada. Esse que é o caso, você não muda de pensamento, vai criando, você não despede totalmente daquilo, você não sai dessa fase, vamos dar exemplo. Amanhã eu vou treinar, amanhã eu vou fazer um bocado de coisa, seja bem-vindo. Amanhã eu vou treinar, amanhã eu vou pular, sei lá, vou fazer um bocado de coisa, vou treinar, eu vou estudar, eu vou editar, eu vou quebrar tudo. Você faz tudo num dia só que no outro dia você tá deitado na cama sem fazer nada. O que adianta você fazer isso? Despedida? Sim, é o tema que eu tô fazendo hoje, gente. Eita, o que eu perdi? É um tema de podcast. Podcast não, de live que eu tô fazendo. Mas continuando. Vamos lá. Com o tempo, a gente vai mudando muito. E também a gente vai despedindo de anos. Anos, normal anos mesmo. 2020, 2021. A maioria das vezes as pessoas não lembram o que aconteceu em 2020, 2021. Eu mesmo sou dessas pessoas. E a gente vai despedindo de ano em ano. De alguma forma eu não lembro muito o que aconteceu em si em 2021. O que aconteceu sobre o ano novo. Não lembro mais nada sobre o ano novo. Só que vai dependendo. O Tom Holland brasileiro fala alto.
Que susto, pensei que você iria acabar com o canal. Não, mano, vou acabar não. Mas vamos lá. O que eu tô querendo dizer sobre isso? Sobre anos. A gente vai despedindo de épocas. E com épocas a gente despede de anos. Tu tá parecendo Tom Holland. Porra, logo Tom Holland. Tom Holland, né? Holland é foda. Mas, olha, já tô acabando com o meu pensamento. Mas sobre anos, é algo complicado de se trazer. Porque a gente vai despedindo de anos, a gente vai despedindo de época, de idade, e a gente vai crescendo. A gente já era criança, a gente foi para adolescente, foi para jovem, depois foi para adulto. Aí cada ano a gente vai despedindo de uma parte da nossa vida. Eu em si, eu tô numa parte de 13 anos de idade, onde eu sou muito velho, vamos dizer assim, muito velho para fazer nada e muito novo para fazer alguma coisa. Então, tipo, eu sou o filho do meio da história do negócio. E a gente vai despedindo, sabe? A gente vai despedindo das épocas. Eu agora, com 13 anos de idade, eu não posso fazer coisas que eu fazia com 5 anos, com 4 anos. Até posso, porque eu ainda sou infantil. Só que eu sou muito velho para continuar sendo infantil. Essa piada eu criei. Mas é assim mesmo, a gente vai de anos e anos, a gente vai despedindo sobre as coisas. Você era criança, quando você é adulto, você não pode fazer o que você faz quando você era criança. Seus pensamentos são outros, suas ideias são outras. Eu também, mano, esse ano tá passando rápido demais, tá assustador. Mas tá dando pra aproveitar o ano e ao mesmo tempo certas coisas vão passando, mudando, sei lá. É isso, mano. Por isso que eu falo que o tempo passa muito rápido. E a gente não tá acostumado com isso. Épocas passadas a gente era homem dos macacos, completamente. A gente caçava, comia, bebia e dormia. Hoje em dia a gente faz muita coisa. E a gente não aproveita nada que acontece. Porque a época está passando muito rápido. Eu não lembro de nada que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu não lembro de nada que aconteceu comigo quando eu tinha 11. Nem com 12 direito. Eu estudo no primeiro B. Falta 2 anos para eu terminar a escola. Aí. Vai de tempos e tempos. Vai mudando muito. Velho demais para ser criança e criança demais para ser velho. Esses são os casos. A gente vai despedindo de épocas e vai dependendo de pessoas. Tanto ficando velho e mal e nem notando. A gente vai mudando muito com isso. Tem estilos. Estilo de roupa também vai de idade a idade. Sério, assim, estilo de roupas é algo que a gente vê mais de despedida. O que tá na moda, completamente, são outros estilos. Antigamente, o que tava na moda era calça legging. Eu fiz um trabalho sobre essas coisas. Calça legging, era roupas coloridas. Hoje em dia, o que tá mais na moda são roupas longas, são roupas curtas, são em si, vamos dizer assim, vestidos, saias, shorts curtos, camisas longas, tudo isso, oversize, ou street hair, eu não sei qual é o nome desse estilo de roupa, roupa militar. E vai dependendo muito de estilo, é muitas coisas, estilo emo. E hoje em dia não é mais nem emo direito, hoje em dia é e-girl, e-boy, essas coisas. Antigamente era emo, e vai mudando. Os nomes vão mudando, os conceitos vão mudando, a gente vai ter que ir despedindo de cada coisa. Eu ainda acredito que existe emo e eu ainda acredito que existe e-boy. Pra mim, eu não entendo muito sobre essas coisas. Mas sobre estilo de roupas, vai ter muitas pessoas que não vão tentar lembrar daquela época. Tem muitas pessoas que usam boina, tem muitas pessoas que usam roupas antigas, que vão lembrar daquela época. Não se despediu daquela época. Isso é lindo de se trazer. Trazer a época de volta para aquilo. De alguma forma, nós devemos sempre lembrar do nosso passado. Mas não de forma ruim, mas de forma boa. Porque se a gente ficar lembrando de forma ruim, aí sim o nosso passado não valeu a pena. O passado em si já passou. E você ficar lembrando de coisas ruins vai piorar seu presente, que vai trazer consequências para o seu futuro. Então, de alguma forma, você despedir do passado não é querer dizer que você vai largar do seu passado, que você não vai lembrar mais. Mas é você saber que aquilo ali já passou. Despedidas são isso. Você despedir de uma coisa que já passou. Não quer dizer que você nunca vai mais lembrar sobre aquilo. Não quer dizer que você nunca vai esquecer. Você vai esquecer totalmente sobre aquilo. Você vai ter Alzheimer. Não. Eu tô querendo dizer que já passou. A época já passou. O tempo já passou. Essa é a despedida. Despede do seu tempo da melhor forma. Como se fosse algo bom. Eu em si, tem muitas épocas que eu era mimado, brigava, fazia um bocado de coisas que eram coisas erradas. Hoje em dia, eu acho isso ruim.
Só que eu despedi sobre essas coisas e percebi que aquela época não era totalmente boa, mas também não era totalmente ruim. Mas eu só vou lembrar das coisas boas, porque se eu ficar lembrando das coisas ruins, eu vou ficar tentando quebrar isso no meu presente e eu vou trazendo isso pro futuro. E pessoas que têm perfeccionismo, pessoas que têm esses casos, minha época foi TV Globinho. Pô, mano. Eu já peguei um pouquinho essa época, peguei um pouquinho essa época. Essa é minha também. É... E a gente vai mudando com o tempo e vai mudando sobre a própria realidade. Esse que eu queria trazer. A sua realidade é outra. Quando você era criança, você tinha muita imaginação. Você queria voar alto. Você tinha sonhos altos. Quando você é adolescente e adulto, o seu pensamento é outro. Vai mudando sobre as coisas. E a sua realidade vai mudando junto com o seu pensamento. A sua realidade em si vai mudando junto. Sério, de verdade mesmo. Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui gravando live. Eu tô com ring light aqui, ó. Não imaginaria que eu estaria usando ring light ou microfone. Não imaginaria isso. Eu na época, antigamente, eu gostava de ver vídeo no YouTube. Mas eu sempre... Calma aí, gente, tô arrumando as coisas. Eu sempre gostava de ver vídeo no YouTube, mas sempre eu falava que não iria dar certo sobre as coisas. Hoje em dia eu tô criando. E por isso que os nossos pensamentos mudam, as nossas opiniões vai mudando durante o tempo. E isso vai dependendo de você, da pessoa. E em si, sobre o que eu tô querendo dizer, sobre por que a realidade vai mudando, é que você muda. A sua realidade muda. Você tem que saber lidar com a sua realidade. Não viver por ela, mas viver nela. A sua realidade não vai viver com você. Você que vai viver a realidade. Em si, a gente perde época, a gente perde dia, a gente perde vida, porque a gente não tá ligado naquilo. A gente tem coisa que tá na palma da nossa mão, que a gente vive na cara naquilo, que é o próprio celular, e a gente esquece sobre o que acontece no fundo. A gente esquece sobre o que acontece na vida, a gente esquece sobre as pessoas que estão do nosso lado. E isso, a nossa realidade, tenta trazer. Você saber como viver na sua realidade, tanto na sua mente, tanto aqui fora, é a melhor coisa. Em si, eu vou dar um spoiler aqui, eu estou criando um livro sobre realidade. E esse livro, eu falo muito sobre isso. Então, de alguma forma, eu vou trazer também esse tema de despedida. E a realidade em si é algo incrível. Você vai mudando. E uma dessas coisas que a gente muda é quando a gente sai de casa. Quando a gente sai da casa dos nossos pais. Quando a gente sai, em si, da casa dos nossos pais. Quando a gente some sobre os nossos pais. E a gente vai trocando de época. E de alguma forma a gente largou de ser criança. A gente precisa de responsabilidade quando a gente sai da casa dos nossos pais. A gente precisa de trabalhar, de fazer as coisas. E isso é bom. Você vai trocando de realidade. Eu sei, pode passar sufoco, pode passar dificuldade ali. Mas você vai fazendo as coisas. A sua realidade mudou. Saiba conviver com ela. A despedida em si é você despedir sobre a realidade, mas nunca esqueceu. E não lembrar só de coisas ruins, mas lembrar de coisas boas. Lembre-se, a mudança ela só vai criada quando você muda a sua mente, que vai mudando seus hábitos, que vai mudando suas atitudes, que vai criando seu caráter. E isso vai criando com você, não com outra pessoa. Eu gosto de trazer temas assim pra própria live, pro meu próprio canal, porque é algo incrível de conversar sobre realidade, sobre despedida, sobre tudo. Porque a gente foi despedindo de muitas coisas e a gente esquece que aquilo ali já passou. Só que a gente vive lembrando de coisas ruins. Ou tem outras pessoas que esquecem que aquilo ali já passou e vivem relembrando daquilo. E a melhor coisa é viver em frente, saber lidar com a despedida, saber lidar que despedidas são normais, pessoas morrem, pessoas somem, pessoas desaparecem da sua vida, épocas desaparecem, um tempo você vai parar de ser adolescente, um tempo você vai parar de ser criança, um tempo você vai parar de ser adulto. É só você saber lidar com isso. Não é só saber, é algo difícil de se lidar. Mas é você saber como lidar com isso. E sabe como fazer lidar com isso? É saber que aquilo ali existe. É saber que aquilo ali vive em você. A despedida não vai sair da sua vida. Então, torne ela sua amiga. Então, acho que é isso. Muito obrigado pelo podcast.
E até a próxima. Podcast não em si, né? É um podcast também. Você pode ouvir ele. Mas muito obrigado pela live. E até a próxima live.